Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para um papo onde eu quero compartilhar com vocês algumas situações muito positivas, muito interessantes, no encontro que eu tenho certeza absoluta que será muito bacana por uma razão especial. Porque eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo o nosso encontro nesse momento, você é uma pessoa bacana. Porque todas as pessoas que se interessam pelos assuntos da vida política, seja aqui no nosso país, seja em qualquer lugar do mundo, são pessoas que estão querendo mudar a realidade sempre para melhor. Infelizmente, algumas pessoas não encontram os canais melhores, para se esclarecerem. As pessoas acabam até pegando uma via pior, que não ajuda em nada a mudança da realidade para uma situação melhor para o conjunto, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando você se interessa por política e você está aqui num portal como o nosso, é porque você é uma pessoa mais bacana ainda. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas ferramentas que são utilizadas para alterar a realidade e que, infelizmente, no governo atual, o governo que nós ajudamos a eleger, essas ferramentas não estão sendo utilizadas. E na medida que elas não são utilizadas, isso não significa que quem se opõe às nossas ideias não está utilizando ferramentas muito mais poderosas também. Então ainda está em tempo da gente dar uma chacoalhada, da gente mexer com algumas pessoas, mexer com algumas mentes, tocar alguns corações, sempre no campo da racionalidade, do debate franco, debate aberto, porque nós já passamos por uma situação muito pior, que foi a derrota que nós impusemos a essas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso país. Depois que nós ultrapassamos esse momento, agora chegou a hora da gente tentar fazer com que a máquina continue a caminhar num sentido melhor dessas transformações aqui no nosso país. Quando a gente muda a nossa localidade, a gente está mudando o mundo, E quando a gente muda para melhor, a gente está ajudando a roda da história a caminhar cada vez mais para frente. Quando eu estou aqui com vocês, se eu pudesse fazer uma viagem no tempo, eu me sentiria aqui entre pessoas que têm um sentimento abolicionista, as pessoas que lutam contra a iniquidade, contra a injustiça, contra o preconceito, contra a desigualdade, enfim. Então é muito legal estar aqui com vocês, gente. Então vamos seguir em frente. Se você está chegando agora, quero convidar você também para vir fazer parte aqui dos nossos encontros. Se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Enfim, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para a gente trocar algumas ideias ao vivo, responder algumas perguntas de vocês, algumas dúvidas, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os seus canais prediletos para que as pessoas apoiem de uma maneira mais efetiva, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu fiz um encontro aqui com vocês, onde eu abordei várias questões aqui que estão acontecendo no Brasil. E como a comunicação é vital. Porque não adianta, gente, deixa eu tirar aqui o Ricardo Feltrin aqui, peraí, que não adianta o governo ser bem sucedido na economia, ser bem sucedido na saúde, na educação, e ser bem sucedido de uma maneira geral, sem ter feito uma grande revolução, ter feito ali algumas mudanças importantes em algumas áreas num país gigantesco como o nosso. Se essas coisas, essas benfeitorias são realizadas, mas a comunicação disso não chega a ninguém, ou chega de uma forma transversa ou torta, realmente fracassou, o governo fracassou. Então, a comunicação talvez seja a área mais estratégica em qualquer governo, em qualquer sistema político no mundo. Infelizmente, a impressão que eu tenho às vezes é que o presidente da República ele não tem ainda essa noção. E quando ele tem um ministro da comunicação também, o ministro da comunicação, o ministro da SECOM, que não tem essa percepção do ponto estratégico, nevrálgico que eles estão, aí a coisa fica complicada. Aí resta às pessoas que estão observando aquilo que está acontecendo, darem uma chacoalhada, darem um puxão de orelha, darem um alerta, acenderem um foguete, acenderem uma tocha, uma lanterna, enfim. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós não somos procuradores do governo Lula, nós não somos interessados em ter algum cargo no governo Lula, nem eu, nem você. Nós somos pessoas que fazemos política no bom sentido para ajudar o nosso país a ir para frente. Cada um está cuidando da sua vida, mas a gente destaca sempre um pedaço das nossas atividades para ajudar com que essa roda caminhe para frente. Quando você conversa com alguém, você compartilha um canal como o nosso, um portal como o nosso, você tem sempre a impressão que você está ajudando essa pessoa a ter uma tomada de decisão política na frente, ou alguma situação, de uma melhor forma. A pessoa não vai votar em alguém que seja uma pessoa nociva ao interesse da sociedade
sociedade, interesse do nosso país, enfim. Então, todos nós estamos fazendo política o tempo todo, né? Bom, e aí voltando aqui, depois de ter feito essa introdução, por que eu digo, estou abordando tanto a questão da comunicação e como um fato nevrálgico? Aliás, não sou eu só que fala isso, né, gente? Eu já falei com vocês desse livro aqui do professor Noam Chomsky, que é meu livrinho de cabeceira, é um livrinho muito curtinho, mas ele ele tem ensinamentos aqui que são fatais, né? Mídia, propaganda política e manipulação, Noam Chomsky. Ele fala, e nós todos sabemos, que o quanto a comunicação foi importante na história da humanidade. Em todos os processos onde houve algum tipo de conflito, a vitória, os poderes constituídos, a derrota de governos, de poderes, de déspotas, as mudanças de regimes, as revoluções, tudo isso teve a comunicação como um pilar central. E pulando esse período histórico todo, para a gente chegar aqui no Brasil, eu chego aqui na coluna do Ricardo Feltrin, que é um especialista em televisão aqui no nosso país de comunicação. Ele está sempre fazendo uma resenha, análise dos fatos envolvendo televisão, que ainda é o maior meio de comunicação no Brasil. É o mais assistido, é o que as pessoas mais usam para se informar. E no ranking aqui do antigo Ibope, que agora é uma outra empresa, né, que cuida disso, chama Cantas, né? O Ibope das principais televisões abertas no nosso país colocava a TV Globo em primeiro, Record em segundo, SBT em terceiro, Band TV em quarto e a TV Brasil em quinto, nesse ranking aqui. Reparem que a TV Record está em segundo, né? E a TV Record pertence a um pastor, né? A um empresário, a um negociante da fé, que estruturou uma televisão. Por quê? Porque ele sabe que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então, ele tem uma capilaridade hoje gigantesca, sendo a segunda maior empresa de televisão do nosso país. Essa avaliação aqui é de setembro de 2022. A TV Brasil estava em quinto lugar, né, em audiência, a TV estatal. Quando a gente pega os dados agora desse ano, dos primeiros meses, a TV Brasil sumiu desse ranking. Ela não está nem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nem sétimo. Então, a audiência está traço, ou está abaixo de traço, né? E isso é uma coisa muito ruim. E no ano passado, ainda na gestão Bolsonaro, a TV Brasil, ela estava registrando essas informações aqui. TV Brasil completa 15 anos e se consolida no quinto lugar de audiência. Quinto lugar com traço, né, com ponto de audiência ali. Lembrando que a TV Brasil tem um orçamento de 655 milhões de reais por ano e tem 1.500 funcionários. Então, não dá para uma empresa desse tamanho ficar se orgulhando em ter um ponto, traço de audiência. Essa imagem aqui ainda é do tempo do Bolsonaro, eles felizes da vida que a televisão estava em quinto lugar, e aqui também, já no governo Lula, comemorando que está em quinto lugar. E aí, gente, como diz aqui o Noam Chomsky, nesse livro aqui dele, né, Mídia e Propaganda, a situação não pode ser tratada de uma forma protocolar, né? Está aqui a apresentadora toda feliz, né, que a TV está em quinto lugar, mas está com menos de 1% de audiência. E aí eu queria só, para efeito de comparação, se a gente entra aqui no site, no canal do YouTube da TV Brasil, que tem os vídeos aqui, tem a audiência dos vídeos, a gente vai ver vídeos assim com 1.600 visualizações, 815 visualizações, 1.000 visualizações, 1.000 visualizações, 355 visualizações e com esses dados globais aqui. Nos últimos 30 dias, a televisão, ela teve em todos os vídeos que estão no YouTube 4.090.000 visualizações, com 392 vídeos. Se a gente comparar aqui a audiência da TV Brasil, vejam bem, com 4 milhões de visualizações em um mês. Vamos pegar aqui o canal do meu amigo Thiago dos Reis, do Plantão Brasil. O Thiago dos Reis, sozinho, ele teve 24 milhões de visualizações, ou seja, 6 vezes mais visualizações do que a TV pública, a TV Brasil, na internet. Com menos vídeos, com 266 vídeos, enquanto a TV teve 392 vídeos. Moral da história, vocês acham que está boa a comunicação?
tá legal a gente ter uma empresa pública de comunicação que fique em traço, com 1.500 funcionários, com orçamento de 655 milhões de reais. Então, a gente não deve fazer crítica, a gente deve fingir que não está acontecendo isso, que temos 5 meses de governo Lula e que a gente não tem nenhuma capilaridade dessa empresa, que a gente não tem nenhum impacto e que a gente vai ficar cada vez mais refém do que diz a grande mídia. Gente, é aquilo que o presidente Lula disse outro dia, quando Maduro veio ao Brasil, né? Sobre as disputas de narrativas, né? Não vou nem entrar aqui no campo Venezuela, porque sempre é muito polêmico, né? Mas quando ele jogou a questão da narrativa, a narrativa é sempre o discurso fatal do vencedor. O discurso de quem está conseguindo imprimir uma verdade sobre os fatos, ou imprimir a sua verdade sobre os fatos. Se você não tem o domínio da narrativa, você terá contra si o domínio de uma narrativa contrária. Então, isso já era para ser de conhecimento do governo e das pessoas que estão no entorno do presidente da República há muito tempo. É uma questão nevrálgica. No primeiro dia já era para ter uma chacoalhada nessa área de comunicação. Já era para, não só para comunicar, gente, porque quando eu falo dessa questão da narrativa, da comunicação, enfim, não é para ser para termos no Brasil um canal chapa branca para ficar fazendo de uma forma monocórdica, uma forma totalmente pasteurizada, algumas abordagens, algumas informações. Não, é para ser um canal de politização da sociedade. Mas politização não significa doutrinação. Politização é levar o cidadão brasileiro a ter um interesse pela política, no bom sentido, de como funcionam as instituições, quais são os entraves que o governo sofre diante de outros poderes ocultos para implementar algumas transformações em países como o Brasil. Se essa narrativa ela não é exposta, sempre nós estaremos sujeitos à narrativa de quem tem as melhores ferramentas já dominantes, né, ou sob dominação há muito tempo. Então, gente, ainda está em tempo do governo Lula ter uma chacoalhada e perceber que nenhum programa, nenhuma atitude se bastará apenas para ser divulgada para as pessoas que já são simpáticas ao governo, que já são simpáticas a uma filosofia ou simpáticas a uma ideologia política. Isso não vai bastar. A comunicação ela tem que ser ampla, geral e restrita, pontual, ela tem que quebrar resistências, quebrar muralhas, quebrar preconceitos, porque quando você apresenta um fato real que provoca uma discussão entre pessoas, no bom sentido, quando você provoca uma reflexão, quando a pessoa absorve uma verdade, aí não adianta vir narrativa para um lado ou para o outro querendo distorcer aquilo, que fica mais difícil. Portanto, gente, narrativa é uma ferramenta fatal para o bem ou para o mal. E se o governo Lula não dominar isso de uma maneira mais incisiva, vai ficar a reboque de todas as conspirações, todas as chantagens, todos os lacaios e todas as narrativas contrárias a tudo aquilo que a gente sempre defendeu. E nós, os novos abolicionistas, estaremos assistindo a Casa Grande, né, os senhores de engenho, imprimirem a sua narrativa, que é muito melhor a gente permanecer nesse sistema neo-escravocrata aqui no nosso país, do que a gente fazer uma libertação do povo brasileiro, né? E a gente precisa reverter essa realidade. É por isso que eu estou aqui e é por isso que eu acho muito bacana estar com vocês, que eu tenho certeza absoluta que são pessoas bacanas também, por mais que você não se dê conta disso, tá? Se você ajudou a mudar a realidade, se você ajudou a derrotar essa gente, você é uma pessoa muito bacana e digo mais, você é indispensável. Muito obrigado por estar aqui no nosso portal, tá bom? Até o nosso próximo encontro. E aí, rapaziada da comunicação, se liguem, hein? A barca tá andando. Tchau.